No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o relatório do Plano Geral de Metas de Competição, vamos falar sobre a disputa entre a Anatel e o Comitê Gestor da Internet, vamos falar sobre a nova legislação de telecomunicações do México. Tudo isso no nosso episódio, fiquem ligados. Esse podcast é um oferecimento de Motorola for Business. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Vocês já sabem, tudo aquilo que a gente traz na Teletime está disponível aqui no nosso videocast, no nosso podcast, seja no YouTube, seja nas principais plataformas de áudio. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso. Se você ainda não se inscreveu para acompanhar os nossos podcasts, faça isso também. E se você ainda não entrou no nosso site para se inscrever, para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, também faça isso, www.teletime.com.br. Quanto mais gente apoiando aí a nossa atividade do dia a dia, a nossa cobertura, melhor para vocês, melhor para o mercado de telecomunicações. É isso, pessoal. Vamos começar, então, trazendo as notícias que foram destaques na Teletime na última sexta-feira. E aí a gente não tem como falar do início da discussão do Plano Geral de Metas de Competição. A gente teve na sexta-feira passada a reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel, em que o conselheiro substituto Vinícius Caram trouxe o seu voto sobre esse que é o mais importante regulamento da Anatel no que diz respeito à competição e ao balizamento das relações entre as diferentes operadoras de telecomunicações. Desde o começo estava claro que a Anatel ia trazer um regulamento com um propósito de fomentar a competição no segmento móvel, ou seja, de fazer com que o mercado de banda larga móvel, o mercado de celular, seja tão ou mais competitivo do que é hoje o mercado de fibra. A Anatel tem como referência, como perspectiva, tudo aquilo que aconteceu no mercado de banda larga fixa nos últimos 10 anos e quer tentar fazer alguma coisa parecida ou mais próxima no mercado de banda larga móvel, para que o Brasil possa ter outras alternativas de prestadores de serviço para além dos 3 grandes operadores nacionais e dos operadores regionais que começam a se instalar. É um objetivo da Anatel bastante complexo e bastante ousado, porque são mercados diferentes. O mercado de banda larga fixa requer uma dimensão de investimentos e tem uma dinâmica competitiva, e o mercado de banda larga móvel tem uma outra dimensão de investimento, tem a barreira do mercado de espectro e também tem uma outra dinâmica competitiva. Mas a Anatel está tentando equalizar isso no Plano Geral de Metas de Competição, e foi justamente isso que o conselheiro substituto Vinícius Caram trouxe no seu voto. Já adianto que a votação não se encerrou. O conselheiro Alexandre Freire pediu vistas da matéria, então a gente vai ter a conclusão dessa votação bem mais para frente. Ele já disse que vai fazer uma análise muito pormenorizada, vai ouvir diferentes setores, vai buscar dialogar com os diferentes segmentos de mercado, o que indica uma análise longa aí do conselheiro Alexandre Freire. De qualquer maneira, a proposta inicial, o projeto inicial, foi colocado em votação pelo relator, pelo conselheiro Vinícius Caram, que deixa o cargo agora no próximo dia 3 de maio, e por isso mesmo quis antecipar o seu voto. E o que ele traz de importante? Qual é a principal inovação do relatório do conselheiro Vinícius Caram? Para quem acompanha o nosso boletim, quem acompanha as notícias que a gente traz, sabe que muito disso já tinha sido antecipado em eventos que a Teletime organizou, em outras discussões que aconteceram na própria Anatel e no mercado de telecomunicações como um todo, mas talvez a principal inovação que a Anatel tenha trazido e mantido, em relação àquilo que veio na consulta pública, foi a questão da definição de um mercado relevante para a exploração industrial de espectro, ou o mercado de exploração de radiofrequência, como a Anatel está chamando. Basicamente, o que a Anatel está querendo fazer é transferir para as operadoras nacionais e, em alguns casos regionais, que detenham grandes quantidades de espectro, a responsabilidade de compartilhar a parte desse espectro. O foco da Anatel, claro, vão ser as operadoras com poder de mercado significativo, o que faz com que apenas as operadoras nacionais estejam sujeitas a essas regras que estão colocadas. Mas o que a agência quer é, se o espectro está ocioso, não está sendo utilizado e não tem perspectiva de ser utilizado, ele precisa ser colocado à disposição do mercado para ser utilizado em caráter secundário.
Lembrando que o caráter secundário é aquele caráter que não garante a proteção contra interferências e nem garante o direito de uso permanente desse espectro por muito tempo. Mas, mesmo assim, a Anatel vislumbra a possibilidade de, ao criar esse mercado de espectro secundário a partir do espectro ocioso das grandes operadoras, conseguir criar e estimular uma competição. A gente lembra que hoje a Anatel já concede a utilização de radiofrequências em caráter secundário, mas a partir daquelas radiofrequências que a Anatel mantém em estoque, que não foram licitadas, não foram colocadas em leilão. O que ela quer fazer agora é pegar as radiofrequências que estão disponíveis com as operadoras de telecomunicações e fazer, também dentro de um processo de leilão ou de um processo de livre negociação no mercado, a possibilidade de que esse espectro vá para a mão de operadores entrantes, operadores competitivos. Então, ao criar esse mercado, a agência espera, sim, induzir a competição no mercado móvel, criando novas operadoras. Como é que vai funcionar isso? Basicamente, a Anatel vai elaborar uma lista das frequências que hoje ela entende que estão ociosas, vai pedir para que as operadoras nacionais se manifestem sobre a perspectiva de utilizar esse espectro nos próximos 2 anos. Uma vez havendo essa manifestação das empresas, ou se esse espectro estiver previsto para entrar em algum processo de licitação, esse espectro não vai ser colocado no sistema de oferta de atacado, que é o SNOA, né, o sistema que as operadoras de telecomunicações com poder de mercado significativo fazem as suas ofertas para os demais competidores. Mas, uma vez feita essa oferta para os demais competidores, a Anatel espera, então, que haja ou um processo de livre negociação, o que vai acontecer naquelas cidades mais competitivas, naquelas cidades em que existem mais alternativas de prestadores de serviço, ou vai ser feito através do preço público de uso de rede de espectro, o PPDUR, né, que é uma cobrança, né, com valor muito mais baixo do que normalmente se cobra por espectro, mas que asseguraria, então, nas cidades com menor atratividade, com VPL negativo, ou seja, cidades não rentáveis, a possibilidade de acesso de operadores entrantes utilizando esse espectro das grandes operadoras. O tempo que esse espectro vai ficar sendo utilizado em caráter secundário, a Anatel ainda vai definir, mas a proposta do conselheiro Vinícius Caram é que seja até 5 anos, ou seja, uma vez feito esse leilão nas cidades em que não existe competitividade ou acertada a livre negociação nas cidades mais competitivas, aí sim a operadora entrante teria o direito de ficar com esse espectro, fazer uso desse espectro pelo período de 5 anos. Parece complicado e tem muitos detalhes aqui que precisam ainda ser esclarecidos pela Anatel, como é que vai ser o funcionamento disso. Agora, já dá para a gente adiantar que as grandes operadoras, as operadoras nacionais, estão inconformadas com a criação desse mercado aqui. O que elas alegam, basicamente, é que elas adquiriram essas faixas de espectro através de processos de licitação. Esse processo de licitação estabeleceram preços elevados por esse espectro e também obrigações de investimentos, obrigações de cobertura que estavam associadas a esse espectro. Elas entraram no jogo, toparam participar nessas condições, sem em nenhum momento terem sido avisadas de que aquele espectro poderia ser socializado, vamos dizer assim, ou poderia sofrer uma espécie de uma reforma agrária, né? E a Anatel, a partir desse movimento, transferir esse espectro para operadores entrantes. Então, o ânimo é bastante exaltado entre as grandes operadoras pela criação desse mercado que a Anatel está querendo induzir e, obviamente, foi muito aplaudido também pelas operadoras competitivas, pelas associações que representam essas operadoras competitivas, entre elas a Associação NEL e a Associação Telcomp, que elogiaram bastante a iniciativa da Anatel nesse sentido. Mas nem tudo são flores aí para os operadores competitivos. O conselheiro Vinícius Caram, por exemplo, não concedeu para essas operadoras competitivas, principalmente para as operadoras virtuais, todas aquelas prerrogativas e benefícios que as operadoras virtuais estavam buscando, principalmente com relação a um tabelamento de preço que fosse mais competitivo. A Anatel, sim, vai incluir dentro do Plano Geral de Metas de Competição as obrigações que já foram impostas ali, no caso da análise da venda do imóvel para as grandes operadoras, e que faziam com que as grandes operadoras tivessem obrigações com relação aos operadores virtuais, atendendo a cessão de uso de rede e a possibilidade de contratação da infraestrutura pelos operadores virtuais a condições estabelecidas no Sistema Único de Oferta de Atacado da Anatel, o SNOA,
né? Mas não atendeu tudo que os operadores virtuais estavam querendo. Então, ela manteve, por exemplo, um parâmetro aí de desconto no valor de uso de rede baseado no retail minus, ou seja, o preço praticado no varejo, menos um percentual. Nesse caso, o percentual é 25%. Então, a Anatel está partindo do princípio de que o valor que as grandes operadoras vendem para o mercado final, abatido 25%, é um valor justo para colocar para as operadoras virtuais a oferta de utilização dessa infraestrutura para MVNOs. As MVNOs não gostaram, elas estavam esperando um percentual maior, aí na casa de 44%, mas a Anatel acabou não cedendo justamente porque isso afetaria também, de maneira indireta, a competição que a Anatel está buscando induzir com novos entrantes comprando espectro. Então, seria o caso, por exemplo, da Brisanet e da Unifique, que seriam muito afetadas se o mercado de operadores virtuais pudesse florescer com a facilidade de uso da rede das grandes operadoras, com um desconto maior do que 25%. Por isso que a Anatel colocou esse número de 25%. Ele pode variar, inclusive, pode chegar até o limite da margem EBITDA das operadoras, mas como essa negociação se dá empresa a empresa, dificilmente as grandes operadoras vão ceder por um valor que seja maior do que os 25% que a Anatel colocou como parâmetro mínimo. Ainda assim, associações como a Associação NEO e a Telcomp elogiaram bastante o PGMC e pediram para que essa proposta do conselheiro Vinícius Caram seja votada com a maior brevidade possível. Então, esse foi o resumo do que aconteceu só na leitura do relatório do conselheiro Vinícius Caram, lembrando que houve um pedido de vistas, então, portanto, essa matéria ainda vai seguir em discussão no Conselho Diretor por um bom tempo, e claro que a Teletime vai acompanhar, a gente vai estar de perto aí ouvindo todos os players. Aliás, desde já, eu convido todos vocês para se informarem sobre o Teletime Tech 5G, que acontece no próximo 3 de junho em São Paulo. É um evento em que a gente vai ter justamente a principal mesa, a mesa de abertura do evento, discutindo a perspectiva de novas licitações, novos leilões de espectro e como que essas mudanças dentro das regras competitivas vão impactar o segmento móvel. A gente já tem aí a confirmação de participantes da Anatel, das principais empresas competidoras, das grandes operadoras, todo mundo para discutir a perspectiva aí de flexibilização das regras do PGMC e de uso do espectro para atrair novos competidores e novos investidores no segmento móvel. Será que isso é viável ou não? Tudo isso a gente vai discutir durante o Teletime Tech no dia 3 de junho. Fiquem ligados que a gente vai trazer mais informações sobre esse evento. Vamos falar um pouco sobre a disputa de espaço entre a Anatel e o Comitê Gestor da Internet. A coisa está ficando bastante exaltada. O Comitê Gestor da Internet, que reúne não só integrantes do governo, como da sociedade civil e da própria Anatel, na última sexta-feira se reuniu e aprovou a publicação de 2 notas em que eles criticam de maneira direta e indireta a Anatel por 2 iniciativas da agência. A primeira delas é com relação à revogação da norma 4, que a Anatel prevê que aconteça até 2027, a partir do processo de simplificação regulatória. A norma 4, a gente lembra, foi uma norma estabelecida em 1995, com o intuito de evitar que a Embratel, na época estatal, entrasse no mercado de provimento de acesso à internet. Então, a Anatel criou uma distinção naquela ocasião entre provedores de acesso à internet e provedores de infraestrutura de rede. E essa distinção existe até hoje, ela é muito utilizada ainda para questões tributárias por parte das empresas de telecomunicações, principalmente dos pequenos prestadores, mas o Comitê Gestor da Internet tem um grande apego a essa norma 4, porque do ponto de vista conceitual, ele faz aquilo que o Comitê Gestor sempre defendeu, que é tratar a internet como um ambiente de águas internacionais, um ambiente que não tenha regulação, um ambiente que não tenha um órgão regulador responsável, que seja entendido pura e simplesmente como um serviço de valor adicionado às redes de telecomunicações. Então, a norma 4, de alguma maneira, coloca uma distinção muito clara entre esses 2 universos. O que a Anatel alega para revogar a norma 4, que está em vigor aí desde 1995, é que o mundo mudou muito nesses últimos 30 anos de internet. A internet não é mais a mesma. A norma 4 foi criada num ambiente de acesso discado à internet, quando você precisava se conectar através de um modem que ligava por uma linha telefônica a um outro modem, e a partir dali a conexão à internet era realizada.
Hoje, claro, com a conexão banda larga, com os serviços móveis, não existe mais essa intermediação. O dispositivo está permanentemente conectado, seja no seu computador, seja no seu smartphone, e isso fez com que a característica do acesso à internet e da prestação do serviço da internet fosse muito distinta do que era há 30 anos atrás. E com isso mesmo, as operadoras de telecomunicações passam a ser elas mesmas as provedoras do serviço de acesso à internet. Isso incomoda o comitê gestor, ele não gosta de que essas duas coisas se misturem, ainda que, do ponto de vista prático, elas já estejam misturadas, mas na visão do comitê gestor é importante manter essa distinção normativa. Tem também uma discussão sobre se a norma 4 poderia ser revogada pela Anatel ou não deveria ser revogada pelo Ministério das Comunicações. O ponto é que a Anatel, desde a Lei Geral de Telecomunicações, assumiu todas as responsabilidades regulatórias, inclusive sobre as normas Telebrás, as normas que foram editadas na época em que a Telebrás era uma estatal, ainda sob o controle e o comando do Ministério das Comunicações. Mas, discussões jurídicas à parte, a Anatel sinalizou que quer acabar com essa norma 4, porque não vê mais sentido nela e entende que ela hoje é um instrumento que só cria mais distorções no mercado e assimetrias do que ajuda no processo regulatório. Lembrando que a definição de serviços de valor adicionado continua presente na Lei Geral de Telecomunicações, ela não desapareceu. O que a norma 4 faz simplesmente é criar uma classificação que hoje não tem mais respaldo na oferta prática de serviços. E o outro ponto que o Comitê Gestor da Internet bateu muito duro em cima da Anatel foi justamente com relação à manifestação que a agência reguladora fez com relação ao projeto de lei 4557, que tramita na Câmara dos Deputados, que tem como autor o deputado Silas Câmara, e que propõe uma reforma no modelo de governança da internet no Brasil. O projeto de lei do deputado Silas Câmara, que já foi criticado pela coordenadora do Comitê Gestor da Internet aqui nesse nosso noticiário, Renata Miele, ela já havia feito uma crítica ao projeto, dizendo que o projeto não ouviu o CGI, não compreende a complexidade do que é o modelo brasileiro de governança da internet, mas a Anatel manifestou apoio a esse projeto através de uma manifestação enviada ao Congresso, em que ela entende como razoável e se diz preparada para assumir as responsabilidades que hoje pertencem ao Comitê Gestor da Internet no que diz respeito à governança. E aí isso criou uma grande insatisfação entre os integrantes da sociedade civil e alguns integrantes do governo com relação à postura da Anatel, e suscitou mais uma manifestação, e aí nesse caso uma manifestação bastante crítica à agência, com relação ao fato dela ter se manifestado a favor do projeto de lei, e claro, por tabela, o CGI também se manifesta aí contra o projeto de lei, porque entende que esse projeto de lei, ele desvirtua o modelo brasileiro de governança na internet. Essa discussão sobre a natureza da governança da internet no Brasil, o papel do comitê gestor, não é nova. Ela existe desde 2010, pelo menos. Ela já foi colocada em várias ocasiões ao Congresso Nacional, já foi manifestada pela própria Anatel, pelo próprio Ministério das Comunicações. Em vários momentos houve esforços aí no sentido de elaborar um novo decreto, revisando a composição do comitê gestor, revisando o processo de eleição do comitê gestor, revisando os poderes que o comitê gestor poderia ter. À luz do que está acontecendo na discussão sobre regulação da internet, sobre o papel que os reguladores vão ter no ecossistema digital, esse tema ganhou relevância. O fato é que o comitê gestor não tem muitas funções executivas, mas algumas funções executivas são importantes para o ecossistema de telecomunicações, como, por exemplo, a designação de endereços IP, que hoje é uma responsabilidade do comitê gestor, ou a operação dos pontos de troca de tráfego, que são hoje coordenados pelo IXBR, que é vinculado ao comitê gestor, e que tem um papel aí importante na conectividade de boa parte do mercado de banda larga brasileiro, principalmente os pequenos provedores que se conectam através desses pontos de troca de tráfego. Então, por conta desse papel relevante que o CGI tem, e da ambição da Anatel de ter as suas funções ampliadas em relação ao ecossistema digital, fica claro que existe um conflito
entre as duas entidades, entre a Anatel e o Comitê Gestor da Internet. A Anatel, ela hoje tem uma manifestação muito própria e bastante autônoma com relação ao que ela pensa para ela, para o seu futuro e para a regulação do ambiente digital. O governo, por sua vez, bate cabeça, tem discussões em diferentes instâncias, Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Secretaria de Comunicação Social, cada um deles também caminhando com uma visão de como que deveria ser a questão da regulação da internet, mas do ponto de vista prático, o que existem são projetos de lei que começam a pipocar na Câmara dos Deputados tratando desse tema. Esse do deputado Silas Câmara, que trata da governança da internet, existe um outro projeto de lei que trata da questão do fair share, outro projeto de lei que trata da ampliação dos poderes da Anatel, e por aí vai. Então, existem várias discussões que estão hoje colocadas, principalmente no Legislativo, e que vão ser, claro, que combustível para essa discussão e vão fazer com que cada vez mais Anatel e CGI se coloquem em posições antagônicas no que diz respeito a qual é o papel de cada um. A gente também deve lembrar que esse antagonismo não é de hoje, não é da gestão atual da Anatel. Desde 2013, por exemplo, quando foi discutido o Marco Civil da Internet, a Anatel já brigava para ocupar um espaço mais relevante, inclusive com, na ocasião, o Ministério das Comunicações sendo gerido por quadros do PT, na época era o Paulo Bernardo, que era o ministro das Comunicações, e ele defendia claramente uma mudança nas características e na composição do Comitê Gestor da Internet, dando mais função, mais atribuição para a Agência Nacional de Telecomunicações, o que acabou não acontecendo porque o Comitê Gestor tem uma blindagem muito forte, tanto da sociedade civil quanto do meio acadêmico, e desde então não houve nenhum tipo de reforma ou revisão dos papéis e da forma como o Comitê Gestor é organizado. Mas, enfim, essa briga tem tudo para continuar e ganhando cada vez novos capítulos aí mais emocionantes. E aí, só para ilustrar com o que está acontecendo no mundo, a gente traz também no nosso boletim, na sexta-feira, uma notícia sobre o projeto de lei que está em discussão no México para rever o papel do regulador de telecomunicações, que hoje é o Instituto Federal de Telecomunicações, que viria a se tornar uma agência reguladora para o ambiente digital, então com papéis ampliados aí para além só das telecomunicações. Também sofrendo muita crítica da oposição mexicana, que diz que é um projeto intervencionista, que coloca em risco a liberdade de expressão, coloca em risco as manifestações de ideias na internet, porque esse projeto justamente dá a essa nova agência reguladora, essa nova autoridade que seria criada a partir do Instituto Federal de Telecomunicações, a possibilidade de que ele faça a regulação do ambiente digital, fazendo mais ou menos o que a Anatel tem feito no Brasil, por ordem da Justiça, que é o bloqueio de redes sociais quando aquilo fere a legislação do país, ou o bloqueio da internet quando serviços não regulares estão sendo prestados, enfim, uma atuação que dê à autoridade reguladora do México, assim como acontece no Brasil a partir de uma ordem judicial, o poder de polícia sobre aquilo que acontece de importante e preocupante no ambiente da internet. Então, essa discussão está colocada no Congresso mexicano, enfrenta justamente um antagonismo entre situação e oposição, muito parecido com o que acontece no Brasil, e reproduz ipsis literis as mesmas polêmicas que a gente tem aqui. Ou seja, o que a Anatel está buscando aqui no debate como regulador do ecossistema digital no Brasil, não é diferente do que está acontecendo no México. Com a diferença de que lá no México, a autoridade que vai ser criada tem o respaldo do governo federal, o que aqui no Brasil aparentemente não acontece. Aqui a Anatel age por conta própria e o governo federal não consegue dizer exatamente o que quer, como quer e quando vai fazer. Vamos continuar acompanhando essa novela, porque esse aqui é um tema que parece que não tem fim, mas que certamente é do interesse de todos vocês e a Teletime vai continuar ligada nisso o tempo todo. É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã tem mais um Boletim Teletime. Como sempre, agradeço a audiência generosa de vocês, convidando todo mundo a entrar no nosso site para acompanhar todas essas notícias e outras que eu não trouxe aqui na íntegra gratuitamente. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Esse podcast